aqui para os nossos ouvintes. Por isso está aqui na linha com a gente o diretor de operações e manutenção da Enel aqui de São Paulo, o Dárcio Dias. Dárcio, obrigada por participar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Oi, Dárcio, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado, o prazer é nosso. Ô, Dárcio, o que é que dá para dar de resposta nesse momento agora, principalmente para esses ouvintes que o senhor acompanhou aí, esses ouvintes que estão há quase 24 horas sem energia elétrica, e não é fácil ficar sem energia, né? Não é fácil ficar sem energia por algumas horas, imagine por quase 24 horas. Exatamente. O senhor já tem alguma resposta importante para eles? Então, eu vou tentar esclarecer alguns pontos, né? Acho que um aspecto importante, a gente se solidariza com a situação dos ouvintes e clientes nossos. A gente sabe que somos fornecedores de um serviço público essencial e estamos evitando todos os esforços para que haja uma rápida recuperação desse cenário que a gente está vivendo no momento, né? Toda essa preparação e estratégia que a Enel desenvolve para tratar esses eventos, ela se inicia não agora nesse momento, Joel e Ana. Desde janeiro do ano passado, a gente investiu muito em nossa rede. Foram mais de R$1 bilhão foram investidos nas ações de manutenção, modernização, digitalização da nossa rede. Mais de 400 mil podas de desobstrução da rede foram executadas ao longo desse período. A gente tem mais de 10 mil equipamentos telecontrolados implementados na nossa rede, que permite que com operações remotas, sem a necessidade de enviar equipes, seja restabelecido o fornecimento de energia, né? Agora, de fato, ontem, por mais que a gente tenha essa preparação, por mais que a gente tenha feito esses investimentos, alguns eventos não gerenciáveis, como vocês muito bem citaram, como quedas, nós tivemos mais de 350 ocorrências relacionadas a quedas de galho de grande porte ou quedas de árvore, que aí não é um tema de você tirar a interferência de rede. Realmente a rede é destruída. Esse caso da Marginal Pinheiros que vocês citaram, 7 postes caíram em função de um evento como esse, né? Então, é claro que a gente também tem ações de preparação para isso, elas estão em execução desde o momento em que o evento começou. Então, a gente triplicou o volume de equipes destinadas ao atendimento à emergência. Hoje, por exemplo, na Enel, a gente tem 2.400 eletricistas atuando em campo ao longo do dia. Nós não estamos executando nenhuma outra atividade que não seja fazer atendimento emergencial. Então, operações comerciais estão paralisadas, obras estão paralisadas justamente por conta dessa sensibilidade. A gente é solidário com os clientes e sabemos da importância de restabelecer o mais rápido possível o fornecimento de energia. Esse é o problema também, Ana, da cidade de São Paulo, que não tem fiação subterrânea como deveria ter. Qualquer chuva mais forte, qualquer ventania acaba derrubando árvore, galhos e fazendo isso aí, deixando pessoas 24 horas sem energia elétrica. Isso não tem cabimento, Ana. Agora, para além disso, né, de reforçar as equipes nas ruas e inclusive falar a respeito da compreensão, pedir a compreensão das pessoas, Dárcio, eu acho que é importante também a gente tentar dar algum tipo de previsão para essas pessoas, né? Porque algo que é muito comum de acontecer em situações como essa de hoje, que novamente esses depoimentos que a gente recebeu aqui mostram isso, é a falta justamente de uma previsão de quando a energia vai ser restabelecida, um grande número de pessoas reclamando de dificuldades para fazer contato com a Enel e repassar essa reclamação adiante. Em 24 horas praticamente sem energia em casa, tudo que está na geladeira estraga, por exemplo, e aí há uma necessidade também de ressarcimento. Para essas pessoas, o que a Enel pode falar em relação a isso? Dá para a gente prever quando que essa manutenção vai resolver pelo menos a maior parte do problema desses assinantes, desses moradores da cidade? Então, eu vou tentar, claro que ao longo do dia, a mobilização que está feita de recursos, tanto do ponto de vista de gestão de equipes e as próprias equipes em campo, são para ao longo do dia de hoje a gente eliminar essas situações mais críticas que a gente tem na nossa área de concessão, tá? Agora o problema, pelo que eu estou vendo aqui no mapa do CGE, nós teremos daqui a pouco também mais pancada de chuva. A previsão é essa. Né? Chuva em ponto isolado e tal. Torcer para que os estragos não sejam na mesma proporção de ontem, porque ontem foi descomunal. Ali na minha região, perto de Santana de Parnaíba, ventou uma enormidade. Eu cheguei em casa, já estava sem energia
mas felizmente a energia foi restabelecida logo depois. Agora, esse pessoal aí da Zona Oeste, sofrendo há quase 24 horas sem energia elétrica, correndo o risco de perder alimento, como a Ana acabou de dizer, já perdeu. Tem alguns alimentos que já devem ter estragado, né? Alimento caro pra caramba, e normalmente esses locais são locais menos favorecidos, né? Locais em que as pessoas precisam muito dessa comida porque não tem dinheiro para comprar outra comida na sequência. Então, por isso que nós estamos extremamente preocupados com essa situação, principalmente preocupados com o que pode acontecer daqui para frente nas próximas horas. Vocês estão trabalhando com essa possibilidade também aí, Odácio, de chover forte novamente e esse possível temporal atrapalhar ainda mais o trabalho dos funcionários de vocês que estão em operação agora? Olha, a gente já tem mobilizações adicionais previstas também para o turno da tarde, para estar de prontidão para fazer o atendimento frente aos eventos climáticos que podem nos atingir. Especificamente para a região oeste, como vocês têm citado, que realmente foi a região mais atingida, a gente executa estratégias de movimentação interna de equipe. Então a gente hoje está alocando 4, 5 vezes mais o recurso que normalmente tem nessa região oeste, justamente para nas próximas horas a gente conseguir atender os clientes aí. Agora, realmente em algumas situações a gente tem reparos de rede que não são simplesmente você substituir uma conexão, fazer algum reparo relativamente rápido. Ali tem locais onde a rede foi praticamente desmantelada, destruída pela queda de uma árvore, alguma coisa assim. Então, esses reparos, por vezes, vão ter uma duração um pouco maior, mas a gente não para em um minuto as nossas atividades, justamente por conta de ser um serviço essencial, da importância disso para as pessoas. E a gente vai dar continuidade em cada um desses reparos até o final, com todo o empenho e possibilidade que a gente tem hoje internamente na ilha. Agora, Dácio, qual que é o tamanho da área que ainda está sendo atingida pela falta de energia? As reclamações que a gente recebeu estão muito focadas ali naquele pedaço próximo da Vila Leopoldina, Jaguaré, mais próximo ali da região da CEAGESP. É essa área que ainda está sem energia ou pelo levantamento que vocês têm aí na Enel é uma área ainda um pouco maior? Essa área realmente você citou, região da Lapa, Vila Leopoldina, Jaguaré, Rio Pequeno, são as regiões que são mais atingidas mesmo no momento, tá? Então, por isso, esse movimento todo de equipes para essa região, para a gente restabelecer de forma mais rápida. Inclusive, equipes pesadas mesmo, equipe de obras, com caminhões maiores, direcionados para essa região, por conta da característica dos reparos que terão que ser executados ali. Nós sabemos que quilômetros de cabos, não somente aqui em São Paulo, mas em outras partes do Brasil, são velhos, né, de materiais bem velhos mesmo, que deveriam ser trocados e que ainda não foram e que devem ser trocados lá na frente. A gente torce para que isso aconteça. Esse tipo de precariedade, ele interfere de alguma forma em um momento como esse? Se tivéssemos, por exemplo, cabo perfeito, uma fiação perfeita, uma estrutura perfeita em dado local em que foi atingido pelo temporal, esses materiais ele tem uma condição de resistir mais do que os materiais mais antigos? Eu pergunto isso não dando culpa, colocando a culpa na Enel, porque a Enel, quando assumiu aqui São Paulo, assumiu, por exemplo, Goiás, ela assumiu uma estrutura sucateada com a promessa de trocar boa parte dessa estrutura sucateada. Isso demanda um tempo. É lógico que vai precisar de mais tempo para vocês colocarem uma estrutura completamente nova em todas as cidades que estão assistindo. Mas é interessante entendermos aqui de uma pessoa que sabe como você, se uma estrutura nova ela tem condição de oferecer mais segurança para o consumidor nesse sentido. Se uma estrutura nova ela tem condição de resistir mais em um dia atípico como foi o dia de ontem, hein, Dácio? Bom, a Enel, ela intensificou os investimentos que já eram feitos no período do outro controlador, né? Ela realmente tem intensificado investimentos. O ano passado, como eu citei, nós investimos mais de 1 bilhão na rede de distribuição, então valores realmente expressivos. E agora tem alguns aspectos que são importantes, né? Os tipos de ocorrência que a gente tem verificado, por mais que a rede seja nova, por mais que a rede tenha sido renovada, realmente são árvores muito grandes, árvores de grande porte, de 15, 20 metros de altura, que estão caindo sobre a rede e estão quebrando os postes, né? Não é questão de deteriorar, do equipamento
está obsoleto ou está numa condição de final de vida útil. Realmente o estrago realmente é muito grande. Agora, o que a gente investe bastante, é importante para o ouvinte entender, é numa resiliência inovativa, que é você criar formas de você reconstituir sua rede, mesmo que tenha solicitações mecânicas como essa de queda de árvore. Então a gente instala equipamentos telecontrolados, chaves telecontroladas, são mais de 10 mil hoje instaladas na Enel, para a gente conseguir fazer serviços e manobras remotas sem precisar deslocar a equipe e diminuindo o trecho interrompido, tá? Vamos falar a verdade. Se com uma estrutura nova não tem como resistir a uma queda de árvore, e nós não podemos retirar muitas das árvores que temos aqui em São Paulo, e elas são um risco, a saída seria, então, termos fiação subterrânea, uma rede subterrânea. Sim. É utopia pensar em rede subterrânea aqui para a cidade de São Paulo, na maior parte da nossa cidade? Você, como responsável por operações e manutenções aqui em São Paulo, você acha que é uma utopia, uma realidade muito distante pensar nesse sentido ou não? Joel, assim, tem uma dificuldade nesse aspecto, né, por conta até da própria regulação, os investimentos necessários para você fazer uma conversão de rede aérea para rede subterrânea são investimentos realmente muito expressivos. Esses investimentos também eles seriam repassados pela forma da regulação atual. Isso acabam sendo transferidos para o modelo de tarifa. Então, realmente, isso é uma discussão complexa, que ela não é só técnica, ela vê também a questão da modicidade tarifária. Então, ele é um tema que vem sendo tratado há algum tempo, mas a gente tem essa dificuldade de como encontrar uma forma de se viabilizar. Mas eu queria ouvir exatamente de você que está na outra ponta. Você que é o cara que cuida ali da manutenção. Nós sabemos que para chegar num ponto como esse, a discussão vai lá atrás. É prefeito, é secretário, é Câmara. É uma decisão complexa, como o senhor disse, grande. Mas, tecnicamente, dá para colocar o tal do fio debaixo do chão ou não? Bom, é possível fazer isso, mas olha só, Joel, quando a gente... Vamos olhar no horizonte de 5 anos, tá? De 5 anos. A Enel São Paulo, ela tinha uma duração equivalente de interrupção na casa de 23, 24 horas. Com os investimentos que foram feitos em modernização de rede, instalação desses equipamentos telecomandados, colocando uma rede aérea que convive melhor com a arborização, a gente saiu de um patamar de 23 horas para 6 horas e 7 agora no ano de 2021. Então, quer dizer, uma evolução bem positiva com investimentos e uma geração de custo para os clientes muito menos agressivo que se fosse um investimento para a rede subterrânea, tá bom? Então, mas aí a gente está falando hoje de pessoas que estão já mais de 20 horas também sem energia. Então, só para a gente bater nessa tecla, o senhor falou que a intenção é devolver a energia para essas áreas o mais rápido possível. Mas o que é esse mais rápido possível? Qual que é a previsão que a gente pode estar para o ouvinte daqui da Rádio Bandeirantes que está aguardando por isso? Nesse momento, nós temos 600 equipes atuando em campo. A situação vai variar muito da condição do reparo de rede. O que eu queria deixar claro é que não vai faltar equipe para atender as ocorrências. A gente vai enviar a equipe para os locais e essas equipes vão fazer os atendimentos até que sejam concluídos todos os reparos. Agora, insistindo só mais uma pergunta que eu fiz, mas a gente evoluiu na conversa e acabou não respondendo. O morador que se sentir lesado, Darcio, que, por exemplo, perdeu tudo que estava na geladeira em casa, compra do mês, um monte de coisa. Como que a Enel vai ressarcir essas pessoas? Como que esse contato pode ser feito também com a Enel? Tem um tema de regulação que define em quais situações que os clientes têm direito a ressarcimento, esses aspectos. A Enel tem os seus canais ali de atendimento que podem prontamente orientar e fornecer as informações necessárias para aqueles que tiverem realmente a infelicidade de tiverem algum tipo de lesão e estiverem dentro desses itens relacionados e definidos pela resolução, que a resolução é definida pela ANEEL e não pela Enel, que eles recebam aí o seu ressarcimento. Darcio Dias, diretor de operações e manutenções aqui de São Paulo, da Enel. Muito obrigado, viu? Grande abraço a você, bom trabalho aí, que não vai faltar para você
e para o restante aí dos profissionais da Enel, com certeza nas próximas horas será trabalho. Sem Muito dúvida. obrigado, viu, meu amigo? Obrigada, Um ótimo Dácio. 2022. Obrigado, Joel, obrigado, Ana Paula, e boa tarde a todos os ouvintes.